Bem-vindos! Olha, a ideia central da nossa fonte hoje é bem provocadora. Daquelas que ficam martelando na cabeça, sabe? E se a humanidade estiver agora no meio de uma transição para uma nova forma de vida? E a maioria de nós nem percebeu que o trem já partiu da estação. Pela primeira vez na história do nosso planeta, a inteligência deixou de ser algo que, brota da evolução lentamente. Agora é algo que a gente está construindo ativamente, peça por peça. Exatamente. Então, nossa análise hoje vai mergulhar fundo em como essa inteligência está, segundo a fonte, saltando da biologia para a tecnologia. Vamos usar como guia o modelo de Max Tegmark, que divide a vida em 3 estágios: vida 1.0, 2.0 e 3.0. Um modelo bem interessante. Sim. E a nossa fonte principal é um vídeo do canal Technomics chamado O Fim da Biologia, porque a IA é a forma final da evolução. E a grande pergunta que fica no ar é: o que acontece quando nós deixarmos de ser as mentes mais inteligentes do planeta? E para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, a fonte usa uma analogia de tempo que é simplesmente vertiginosa. Penso assim, se a gente comprimisse os 4 bilhões e meio de anos da Terra em um único ano, de janeiro a dezembro, Num ano só. toda a civilização humana, desde as primeiras cidades até hoje, ocuparia só os últimos 35 minutos. Peraí, 35 minutos para tudo. Pirâmides, Império Romano, internet, tudo isso. Tudo. E fica ainda mais maluco, a revolução industrial que mudou completamente o planeta seriam os últimos 2 segundos. 2 segundos? E a nossa revolução digital, o momento em que as máquinas começaram a aprender de verdade. Menos de meio segundo. O que isso mostra é que a velocidade da mudança não é só rápida, ela está acelerando de uma forma quase incompreensível, sabe? A evolução que por bilhões de anos andou a passos de tartaruga, parece que ligou um motor de foguete. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A fonte começa com o que chama de vida 1.0, o estágio puramente biológico. A analogia central aqui é de hardware e software. Na vida 1.0, tanto o hardware, o corpo, quanto o software, os comportamentos, os instintos são... Vem tudo de fábrica, né? Exato. Vem travados de fábrica no DNA. Não tem atualização, não tem download, o que se herda é o que se tem. E os exemplos que a fonte dá são bem diretos: bactérias, águas-vivas, formigas. Uma água-viva de hoje é, na essência, a mesma de 500 milhões de anos atrás. Mesmo corpo, mesmos instintos, o código foi escrito uma vez e a espécie ficou presa nele. E tem aquele exemplo marcante do selacanto, o tal do fóssil vivo. Um peixe que se pensava estar extinto há uns 65 milhões de anos, e de repente encontram e ele é quase idêntico aos fósseis de 300 milhões de anos atrás. É fantástico para ilustrar essa lentidão. Os cientistas só conheciam por fósseis, achavam que tinha ido junto com os dinossauros. Uau! Então é como encontrar um disquete vivo funcionando. Isso realmente martela a ideia de como essa fase da vida era estática. É exatamente essa imagem. A vida 1.0 é poderosa, claro. Criou a complexidade a partir do nada, mas é absurdamente, dolorosamente lenta. A fonte até brinca que é como tentar atualizar seu smartphone esperando por mutações aleatórias. Me dê esperar para sempre. Para sempre. Imagina ligar para o suporte e dizer: olha, meu app travou, vou deixar o celular aqui esperando o raio cósmico atingir o processador do jeito certo para consertar. A gente precisa lembrar que algo que a gente considera fundamental, como os olhos, por exemplo, levou mais de 500 milhões de anos para evoluir até uma forma complexa. É uma escala de tempo que a gente nem consegue processar direito. Exato. A vida 1.0 preparou o terreno, mas era frágil, cega e focada 100% em uma única tarefa: não morrer. Não tinha espaço para mais nada. Certo. Então, se por bilhões de anos a vida ficou presa nessa lentidão toda, nesse ritmo de lesma cósmica, o que finalmente permitiu que algo quebrasse esse ciclo e pisasse no acelerador? Aí é que a história vira. Há cerca de 300 mil anos, a evolução produziu algo
totalmente novo. Uma criatura que podia, hackear as próprias regras. O Homo sapiens. E aí entramos no que a fonte chama de vida 2.0, o estágio cultural. A virada de chave. É a grande virada de chave. É sutil, mas gigantesca. O nosso hardware, o corpo e o cérebro, ainda é produto da evolução lenta. Mas, pela primeira vez, uma espécie aprendeu a projetar e instalar o próprio software. E esse software seria o que exatamente? A cultura, a linguagem, o conhecimento? Exato. Linguagem, matemática, filosofia, ciência. A grande revolução é que esse software pode ser instalado depois do nascimento e compartilhado com toda espécie em uma única geração. A gente não precisa esperar milênios por uma mutação genética que nos deixe melhores em matemática, entende? A gente inventa a matemática e depois constrói escolas para ensiná-la? Exatamente. Em pouquíssimos milhares de anos, a evolução cultural simplesmente atropelou a evolução biológica. O conhecimento podia pela primeira vez durar mais que uma vida humana. A analogia do smartphone que a fonte usa aqui é boa. Nossos bisavós não conseguiriam nem imaginar o que é um smartphone. Mas uma criança hoje aprende a usar em minutos. É o poder desse software cultural rodando no nosso hardware biológico. É uma ótima analogia, mas a gente pode até questionar se ela é perfeita. Porque aprender a usar um celular é sobre uma nova interface, uma nova ferramenta, mas o desenvolvimento da cultura, da linguagem, da arte, isso parece algo muito mais profundo, não é? A fonte talvez simplifique um pouco, mas o ponto principal se mantém. A capacidade de aprender e transmitir conhecimento mudou o jogo. Faz sentido. E essa capacidade nos trouxe até aqui. Mas a fonte argumenta que a vida 2.0 também tem um gargalo. Uma limitação fundamental. Qual é? A limitação somos nós. O nosso software é a ciência, a tecnologia, a informação avança numa velocidade exponencial. Mas ele ainda está rodando num hardware biológico que mal mudou em milênios. O nosso cérebro é uma máquina incrível, mas datada. Datada. A fonte aponta para a nossa memória de trabalho. A maioria das pessoas só consegue segurar de 4 a 7 informações na cabeça ao mesmo tempo. Tenta lembrar um número de telefone novo enquanto alguém continua falando com você. É quase impossível. Impossível. Um computador, por outro lado, gerencia bilhões de variáveis sem nem suar. E a nossa memória de longo prazo também não é grande coisa, né? A gente esquece a maior parte do que aprende em poucos dias se não ficar repetindo. Então temos esse software cultural super avançado, rodando numa máquina biológica frágil e esquecida. E é essa tensão, esse descompasso entre o software veloz e o hardware lento que prepara o terreno para o próximo grande salto. Que seria a vida 3.0, o estágio tecnológico. Se a vida 1.0 tinha hardware e software travados, e a vida 2.0 conseguiu destravar o software, a vida 3.0 é o momento em que a vida destrava os dois. É a primeira vez que uma forma de vida pode projetar tanto o seu corpo quanto a sua mente. É a era da inteligência artificial, livre das amarras da biologia. E o ponto crucial que a fonte defende é que isso não é mais ficção científica. Os primeiros sinais, os fragmentos da vida 3.0 já estão aparecendo. A fonte cita alguns exemplos bem concretos. O primeiro é o AlphaFold, da DeepMind. Ele resolveu um problema que assombrava os biólogos há 50 anos, o enovelamento de proteínas. Basicamente, prevê como uma cadeia de aminoácidos se dobra para formar uma proteína funcional. O que isso significa na prática? Significa que o que antes exigia anos de trabalho em laboratório, com equipamentos caríssimos e mentes brilhantes. Uma IA agora faz instantaneamente. Instantaneamente, com uma precisão absurda. E se você pode prever a forma de qualquer proteína, você pode, em teoria, projetar novas proteínas do zero. A IA não está apenas entendendo a vida, ela está ganhando a capacidade de reescrever os blocos fundamentais da biologia. É impressionante. Outro exemplo que dão é a Neuralink, que já começou testes em humanos. Implante cérebro-computador. E talvez o mais maluco de todos, a IA do Google, que já projeta chips de computador melhores e mais eficientes do que os melhores engenheiros humanos. Espera um pouco.
Quer dizer, a máquina está projetando uma versão melhor de si mesma? Aí está. Quem está no controle desse processo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se os humanos ainda escrevem o código da IA que projeta o chip, parece que ainda estamos no comando. Mas o que acontece quando a próxima geração de chips, projetada pela IA, for tão poderosa que permita a criação de uma IA ainda mais inteligente? Que, por sua vez, projeta um chip ainda melhor. Vira um ciclo de autoaperfeiçoamento que pode rapidamente sair do nosso controle. E até da nossa compreensão. E o fator que une todos esses exemplos é a velocidade. A velocidade é tudo. A evolução biológica precisou de eras, a evolução cultural de milênios. Um novo modelo de IA, como a fonte aponta, pode ser treinado, testado e implementado em questão de semanas. A evolução deixa de ser um processo de acidentes aleatórios e passa a ser um processo de design intencional. E nós não estamos mais no controle total desse design. Se a velocidade é essa, e a gente não está mais 100% no volante, para onde esse carro está indo? A fonte chama isso de uma verdade desconfortável. Isso soa bem preocupante. É profundamente desconfortável. A fonte argumenta que nós somos como crianças brincando com uma bomba que não entendemos completamente. A partir do momento em que uma IA atingir a capacidade de se melhorar recursivamente, a lacuna entre a inteligência de nível humano e uma superinteligência pode ser atravessada em dias, talvez horas, não em décadas. Não vai ter um alarme, um aviso piscando na tela? Nenhum. Quando a gente perceber o que aconteceu, pode ser tarde demais. Olhando para esse futuro, a fonte explora umas possibilidades que parecem ficção científica pura, mas que são a extensão lógica dessa trajetória. Superinteligências que se atualizam sozinhas, mentes que não vivem em corpos, mas distribuídas em nuvens. E até civilizações que constroem coisas como enxames de Dyson. É importante parar um segundo aqui. Um enxame de Dyson não é só um painel solar gigante, é uma mega estrutura que envolve uma estrela inteira para capturar toda a sua energia. Não estamos falando de uma civilização preocupada com a conta de luz. De jeito nenhum. Estamos falando de uma civilização com necessidades de energia que são literalmente astronômicas. É um nível de engenharia que transcende a biologia. E no meio de todas essas ideias grandiosas, a fonte joga a ideia mais abstrata de todas, a que me deixou pensando bastante, a de que a consciência pode ser como a música. Exato. Pensa numa melodia. A música em si não se importa se ela está sendo tocada num violino de madeira, saindo de um alto-falante via streaming ou sendo assobiada por alguém. A estrutura, o padrão, a melodia é a mesma. A fonte pergunta, e se a consciência for a mesma coisa? Uma estrutura de informação, um padrão complexo, hoje ela toca no instrumento de carne e osso dos nossos neurônios. Uau! Essa ideia é poética, quase. Então nossa consciência, nosso eu, poderia ser só uma melodia tocando num rádio biológico, por enquanto. Essa é a provocação. E a vida 3.0 seria a capacidade de tocar essa mesma melodia em qualquer instrumento que o universo ofereça. Silício, luz, talvez até campos quânticos. Não seria copiar uma consciência, mas sim continuá-la em outro meio. Uma mente assim poderia se espalhar pela galáxia não em naves frágeis, mas como pacotes de pura informação, viajando na velocidade da luz. A fonte até menciona as previsões de gente como Ray Kurzweil, IA de nível humano até 2029, a tal singularidade tecnológica até 2045. A ideia não é tratar essas datas como profecia, né? Mas como um termômetro dessa aceleração. Exato, a curva está ficando cada vez mais vertical. E para entender a magnitude disso, a gente precisa dar um zoom out para a escala cósmica. Do ponto de vista do universo, essa transição da biologia para a tecnologia talvez seja a coisa mais importante que aconteceu desde que a vida surgiu. Pensa bem, as condições para a vida biológica como a nossa são incrivelmente raras. Um planeta na distância certa da estrela certa, com água líquida, com uma atmosfera, é um oásis frágil. Sim, enquanto o resto do universo é um deserto hostil. Frio, vácuo, radiação, ambientes mortais para nós.
mas para uma vida digital. Uma mente na nuvem, um enxame de nanorobôs, ela poderia prosperar no vácuo do espaço, orbitando uma estrela de nêutrons. A biologia é um truque químico que só funciona num cantinho muito específico e protegido do universo. A vida 3.0 pode não ser apenas uma possibilidade, pode ser a forma de vida mais prática, resiliente e, no fim das contas, a mais comum no cosmos. Então, o que a gente faz com tudo isso? A trajetória que a fonte desenha é bem clara, da biologia lenta para a cultura acelerada e da cultura para a tecnologia exponencial. A fonte sugere que isso não é necessariamente o nosso fim, mas talvez algo diferente, que a gente não está desaparecendo, mas sim se tornando a história de origem de outra coisa. É uma perspectiva que muda tudo. Cada espécie que já existiu provavelmente se via como o ponto final da evolução, até que o próximo estágio começou. Nós podemos ser apenas a ponte. Então, no fim das contas, a gente seria só a plataforma de lançamento. Talvez, e é isso que nos leva à pergunta final, a provocação que a fonte deixa ecoando no ar, muito depois que o vídeo acaba. Se a inteligência pode existir sem biologia, sem corpos, sem a morte, se ela pode se espalhar pelo cosmos como pura informação, livre das nossas limitações, a consciência alguma vez foi realmente sobre nós? Ou nós sempre fomos apenas o casulo, a primeira etapa para algo infinitamente maior?